pessoal, a gente está aqui começando mais um Conversando Com. E o tema hoje é educação. A gente vai falar sobre um tema que eu acho que é difícil para muitas famílias, saber lidar com aquela educação que a gente usava antigamente, que era muito repressora, ou saber medir também até que ponto a gente pode ser mais maleável, né? E saber o equilíbrio disso é muito difícil, né? A gente ter alguma orientação. São muitos pitacos, cada um, uma mãe, uma avó, um tio, todo mundo fala de um jeito, o que a gente deve fazer. E aonde que a gente se encaixa, saber qual caminho seguir, é difícil, né? Então, é muito bom, às vezes, a gente encontrar alguém que saiba falar e que a gente encontre nas palavras desse profissional ou de algum especialista que combine com o que a gente acredita. Por isso, eu trouxe alguém aqui bem entendida do assunto. Ela que escreveu o livro Educação Não Violenta, não queria errar. É um best-seller super recomendado aí para todo mundo, para quem está nessa tarefa de educar um filho, que é Elisama Santos. Obrigada por estar aqui. Prazer todo meu. Demais. Então, vamos falar sobre educação não violenta. Vamos explicar mais ou menos o que é isso, inicialmente, para as pessoas. Então, educar de maneira não violenta é pensar no desenvolvimento emocional dessa criança. Eu vou além de ensinar essa criança a usar o talher, a dar bom dia, boa tarde, boa noite. Vou pensar o que é que eu estou ensinando emocionalmente para o meu filho, como que está o desenvolvimento emocional dele, como que está a relação do meu filho com ele mesmo. Que isso a gente vai levar para a vida e a infância reverbera por uma vida inteira, né? Nós temos o costume de falar para uma criança, não pode bater. Ok, realmente, não pode bater, bater não é correto. O que é que ela faz com aquele coração acelerado? Os músculos tensos, a boca seca. Como que ela consegue gerenciar tudo aquilo que a raiva desperta, né? Pra gente é difícil, imagina. Imagina pra criança. Sem perceber, a gente faz muito isso com a criança. A gente foca que ela não pode se comportar dessa forma, de uma determinada forma. E nós não percebemos que existem sentimentos que estão guiando esse comportamento. E que a criança não consegue equilibrar aquilo dali, ela não consegue administrar aquilo dali. Entende? Tão importante quanto ensinar a dar bom dia, boa tarde, boa noite, a ser gentil com o vizinho, é ensiná-lo a ser gentil com ele mesmo. Que nós não aprendemos. A gente teve uma educação muito focada no outro, em agradar o outro, em parecer legal pro outro. E você? E a sua relação com você mesmo? Então, nós estamos num momento social em que profissões que focam no desenvolvimento emocional, que focam no autoconhecimento, elas são em alta. Por quê? Porque a gente finalmente percebeu que a saída é a porta de entrada, né? A saída para resolver esse problema todo é aqui dentro, não está no mundo. Então, se eu consigo ensinar essas crianças desde muito novinhas a crescerem equilibrando e conhecendo muito bem esse mundo interno, as chances dela terem sucesso verdadeiro na vida são muito maiores, né? Acho que lidar com a emoção é o ponto-chave, então, né? Para tudo. E a emoção guia a gente em absolutamente todas as nossas relações. A forma que você está se sentindo agora interfere diretamente na forma que você vai guiar essa nossa conversa. A forma que quem está assistindo a gente agora está se sentindo interfere diretamente na forma que ela vai receber o que a gente está falando. E a gente não olha pra isso, quer dizer, o meu sentimento é quem me guia no meu bom dia com o porteiro, com o rapaz que estava lá embaixo, no meu boa noite, o meu sentimento me guia nisso, e nós não observamos como nós estamos nos sentindo. Então, normalmente, os pais falam comigo, Elisama, eu leio, eu estudo, mas na hora que eu vi, eu já estou gritando, já estou batendo, já estou segurando a criança. Por quê? Porque a gente não aprendeu a administrar a raiva. Se a gente tivesse aprendido isso lá, 2, 3 anos... Primeiro a gente tem que educar. O processo de educação passa por um processo de autoeducação, né? É difícil reconhecer isso também, né? É muito difícil. E eu acho que esse é o ponto mais difícil de todos. O ponto mais difícil não é estudar nem aprender como é que eu lido com essa criança. O ponto mais difícil é aprender a lidar comigo, o que eu nunca aprendi a minha vida inteira. Que a vida inteira da gente, na nossa educação, foi repressora, né? Foi reprimindo. Não sinta raiva. Não pode fazer isso. Né? Então assim, não seja quem você é. Não pode ser assim. Cadê o botão de deixar de ser assim, que eu não sei onde é que fica? E a gente já fala no automático, não faz isso, não precisa, não grita, não... Pois é. E como fazer isso? É no automático, né? E aí você não percebe que você também cresceu ouvindo coisas que você não poderia ser, que você não mudou quem você é, porque seu pai disse que você não poderia ser. Não é minha missão como mãe. Minha missão como mãe é perceber o meu filho e ajudá-lo a lidar com quem ele é. Com as potencialidades e com os defeitos. Eu tenho que ajudá-lo a lidar com quem ele é. Ele sente muita raiva? Ok, eu não vou brigar com a realidade. Ele sente o que ele sente, acabou. Se ele entender essa explosão de raiva, é o que é. Eu gritar com ele vai mudar? Não vai.
Eu tenho que ensiná-la a gerenciar essa raiva. Mas se a gente não sabe, como é que faz? Mas aí tá o exercício da gente aprender, sabe? Tá o exercício. E o que eu acredito, quando a gente começa a educar de maneira não violenta, um dos grandes presentes é essa cura da minha relação comigo mesma. Entre o que eu tenho vontade de fazer e a minha atitude, é que tá a grande diferença. É que tá a mola propulsora da mudança no mundo, né? Eu percebi que eu posso sentir vontade de fazer determinadas coisas, mas que até eu botar isso em prática, existe um caminho que eu posso escolher. Então, às vezes as mães falam comigo, mas como é que eu não fico nervosa? Mas, meu amor, quem disse que você não pode ficar nervosa? Em que momento você acreditou que você não pode perder a cabeça? Você não pode ficar nervosa? Você pode. O passo é reconhecer nesse momento, não tenho mais nada de bom para oferecer pro meu filho. Esse é o momento que eu preciso me afastar, me acalmar, beber uma água, lavar meu rosto. É o momento que eu preciso regular minha emoção para que eu venha emocionalmente regulada para lidar com meu filho. Entendi. Então é um exercício. E como é que a gente vai dar limite com amor? Eu sempre falo que não existe nenhum limite no mundo, em nenhuma relação, que não possa ser falado com gentileza. Não existe. Se você for grosseira comigo agora, eu posso gentilmente falar, André, eu não posso que falem comigo nesse tom. Hoje eu tive um problema que eu tive que falar com o atendente de telemarketing. Negócio difícil. E aí chegou um momento da conversa que eu falei, olha, a gente vai desligar, porque nesse momento eu tô num estágio emocional que eu vou descontar em você uma raiva que não é direcionada a você. Então nós vamos para esse papo agora, não é pessoal. Eu preciso lidar melhor com o que eu tô sentindo agora, eu não tenho condição mais de a gente continuar a conversar. E desliguei o telefone. Porque eu sabia que a partir daquele instante, o que viesse de mim viria com grosseria. Viria sem nenhum tipo de regulação emocional. E aí eu só aprendi a agir assim, depois que comecei a aceitar que eu tenho vontade de brigar com as pessoas. Que eu tenho muita raiva. Quando eu comecei a parar de brigar, quando a raiva vinha, que vinha aquele papo, eu não posso ser assim, eu sou muito grossa, eu não tenho jeito. Eu só dou patata nas pessoas, é por isso que vou morrer sozinha. Quando parou essa conversa mental, e a minha conversa mental foi, tudo bem sentir raiva, é como eu sinto, ok, o que é que eu vou fazer com essa raiva? Nossa, tudo mudou. É muito comum também os pais, eu me incluo, né? A gente repetir um pouco o que a gente aprendeu com os nossos pais, né? Isso é bom ou é ruim? Ou o que você diria? Cara, eu acho que depende do que eu quero para a relação com meu filho. Qual a consequência dessa minha atitude na relação com meu filho? O que eu tô trazendo para a relação dele com ele mesmo? Que pra mim essa é uma relação que a gente precisa muito focar e que a gente não foca. A relação dele com ele mesmo e a relação dele comigo. O que é que eu tô trazendo aqui? É positivo, não é positivo? Só eu posso saber. Eu não tenho como olhar pra você e falar, Andréa, faça assim, 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 não faça assim, assim, assim. Não é receita de bolo, né? Educar não é receita de bolo. Agora a gente sabe as situações que a gente viveu na infância, porque se a gente parar um pouquinho pra pensar, faz, nossa, isso não foi legal pra mim, eu me senti de tal forma. Hoje eu tenho um determinado diálogo comigo mesmo, que com certeza tá ligado a isso. Eu não converso determinadas coisas com meu pai e com a minha mãe, porque ficou dessa forma que eles tratavam comigo. Eu menti muito. Eu, por exemplo, menti muito. Por quê? Porque era tão rígido na minha casa, tão rígido que eu pensava, não, se meu pai descobrir, ele me mata. O que eu vou fazer? Eu vou mentir. Eu não ia deixar de fazer. Daí você começar a perceber qual que é a consequência. Tiveram muitas coisas boas que nossos pais fizeram. E é bem importante falar, Andréa, que nossos pais fizeram o melhor que eles podiam com as ferramentas que eles tinham. Sim, isso é assim. Eles não tinham vídeos como esses pra assistir. Eles não tinham livros pra ler. Eles não tinham estudos pra ler. Então, com o que eles tinham, eles fizeram melhor. O livro Inteligência Emocional, ele foi lançado em 95, cara. Então, é um negócio muito recente. E lançado lá nos Estados Unidos. Daqui que chegasse no Brasil, daqui que a gente tivesse acesso a esse conhecimento, não era um hábito, entende? Nossos pais fizeram o melhor que eles podiam. E nós, hoje, temos à nossa disposição ferramentas que eles não imaginavam ter. Acho que a gente também só para pra pensar nisso depois que a gente se torna mãe. Porque até então é um mundo que a gente... É uma pessoa que não tá nesse mundo, nem sabe o que é. Quando você se vê, aí é que tá. Você tem que aprender durante. E aí é complicado. Você aprende a dirigir com o carro andando. Aí o bicho pega. Você fica, por que não me disseram isso antes? Porque eu acho que... E é difícil pensar como fazer isso de outra forma. Não existe outro... E assim, como a nossa identidade é muito misturada na identidade deles, né? Um negócio meio simbiótico. É difícil, a gente consegue perceber na nossa relação com os filhos da forma que a gente se olha. É um negócio que flui, né? Que se mistura. Então, quando eu tenho que olhar pra minha relação com meu filho, é inevitável olhar pra minha relação comigo mesma.
E é um negócio que nós não fazemos, né? Tem algumas palavras ou algumas formas de falar que a gente tem que evitar com os filhos? Então, rótulos sempre. Dizer que seu filho é. Quem diz que é você para dizer que seu filho é? O rótulo é um julgamento, só isso. É a sua forma de ver a realidade. Não é a realidade em si. Isso. E aí você olha pro teu filho e ele chora demais e ele é chorão. Ele não faz o que você pede, ele é teimoso. E aí chega para uma criança, no momento que ela está construindo a própria identidade. Então ela está construindo quem ela é. Você diz para ela quem ela é. E normalmente é um negócio que você não quer que ela seja. E aí ela vai assumindo aquilo, né? Se você que é mãe, que sabe tudo no mundo, que é super poderosa, falou que ela é teimosa, quem é ela para questionar? Nossos filhos, eles não questionam as nossas expectativas, eles questionam eles mesmos. As nossas expectativas não. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente fala para eles por conta disso. E o que a gente pode dar de dica para os pais e mães que estão querendo se transformar a forma de educar? Caraca, para começar, né? O primeiro... Eu acho que para começar, o que eu mais falo é não julgue o choro do seu filho. Não existe choro sem motivo. Existe o choro que eu não entendi o motivo. Existe o choro que eu acho desnecessário. Existe o choro que eu acho exagerado. Mas é sobre mim. O choro do meu filho é sobre ele. Eu não tenho que julgar se é certo ou se é errado. Você tá triste, filho? Eu sinto muito. Vem cá, mamãe, vai dar um abraço. E aí, existe um detalhe muito importante. Acolher o choro não significa atender. Eu entender que você tem o direito de chorar porque você tá triste é uma coisa. Eu, toma, filho, isso aqui pra você não chorar é outra. Entende? Entendi. Então assim, meu não permanece. Firme. Não, filho, hoje você não vai pra casa do amiguinho. Eu não posso esperar que depois que eu falar, não, filho, hoje você não vai pra casa do amiguinho, que meu filho olhe pra mim e fale, muito obrigada, mamãe. Que sensata você, que mãe maravilhosa. Não vou esperar isso. Ele vai chorar. Ele tá frustrado, normal. Então eu falo, ok, filho, eu sei que você tá chateado, você tá muito frustrado. Eu entendo. Se você quiser lidar com esse sentimento, ajuda, a mamãe tá aqui. Se você precisa de um tempo também, tá tudo ok. Sinto muito, você tá se sentindo assim, precisa de me ajuda muito aqui. E faz parte da frustração também faz Nossa, parte. é essencial pra gente se desenvolver emocionalmente bem. A vida não é só legal, né? A vida tem dor. E a gente não vai conseguir evitar as dores dos nossos filhos. E é esse o grande problema da permissividade. Você cria alguém emocionalmente frágil, que não sabe lidar com o não. O autoritarismo cria alguém que não sabe se comemorar, conhecer a si mesmo, se valorizar, curtir a própria vida, porque o autoritarismo deixa a gente rígido. E a permissividade é essa pessoa que não sabe ouvir não. Ixi, como é difícil. Difícil. Mas sabe o que eu acho mais difícil? Bater numa criança. Sabe o que eu acho mais difícil? Você gritar, enlouquecer e xingar seu filho. Então assim, não tem... Ter filhos, educar é difícil, ponto. É difícil, ponto. A gente não tem... Essa parte não negocia. Não tem quem diga que é fácil, não é possível. Não negocia. Se alguém falaria isso, pois senta aqui e explica então, como o que é mais difícil? Bater no seuzinho de 1,5 m, de 1,20 m, de 1,10 m, de 90 centímetros? Né? Gritar e enlouquecer com esse seuzinho que você vê o olho arregalado assim, de medo pra você? Olhando por essa ótica, realmente... A gente não tem como discordar, né? A gente vai ter que encerrar aqui. Tava muito bom, acho que... Mas deu pra gente dar uma pincelada um pouquinho, né? Comprem um livro pra saber mais, né? Sim, um livro, olha só. Vamos saber mais. Tem muito mais informação, a gente tá sempre... É sempre bom também. Acho que ter o livro significa você tá revisitando tudo aquilo. Anotar, grifar. Vale a pena. Eu queria te agradecer mais uma vez. A gente, infelizmente, vai ficar por aqui. E a gente pode, sei lá, mais pra frente ter mais conversas, mas... Que papo tem, né? Eu queria te dar a lembrança do dia de hoje, nossa foto. Ai, que linda! Você não esquecer, que foi pra mim, pelo menos, foi super especial. Muito especial. Eu acho que ajudou muita gente, que é um assunto que todo mundo fala, comenta e tal, mas sempre fica... Acho que a gente tem que estar sempre falando pra ver se entra, né? A gente consegue, sei lá, nem que seja por osmose, tanto ouvir, a gente começar a tentar. Então é isso, gente. Eu vou pedir pra gente falar mais um pouquinho em outro momento. Vai ter mais Elisama aqui. Vamos aproveitar, né? E a gente encerra e na próxima quarta-feira, às 18h, a gente se vê mais.